Mateus, capítulo 5, versículo 41. Obrigado, tio Hilton, pela água. O Senhor abençoe. Amém? Capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 41. A palavra de Deus nos diz assim, ó: e se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele 2.000 passos. Em outras versões vão dizer assim: e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. 1 milha hoje, irmãos, ela é equivalente mais ou menos 1.600 metros. E eu achei muito interessante, que eu estava buscando algo do Senhor para trazer à igreja, e eu estava lendo o capítulo 5, onde Deus está falando para a multidão, e ele sobe ao monte, se assenta, e os seus discípulos assentam perto dele, e Deus começa a falar sobre suas leis, sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo, sobre o que Deus deixou para nós. E esse versículo, Deus está falando sobre a vingança. Mas o que eu entendi aqui sobre esse versículo, que ele tem a ver com servir. Quando nós entendemos o propósito de servir, e nós fazemos com amor, nós fazemos com abundância, nós fazemos sem troca de algo, nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, porque nós estamos servindo a alguém do fundo do nosso coração. Mas o que tem a ver, Lucas, o versículo: se alguém o pedir, se o forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. E a palavra forçar, irmão, acho que ninguém gosta de ser forçado a fazer algo. Eu posso dar um exemplo, como eu gosto muito de andar de bicicleta. E eu entendo que tem fim de semana que nós andamos 20, 30, ou às vezes até meio de semana a gente anda um pouquinho mais, 50, 60 quilômetros. E isso, quando eu volto para casa, eu estou esgotado. Mas como eu faço isso porque eu gosto, isso me faz bem, eu não sinto nenhum incômodo, isso não me atrapalha. Me traz dor física, me traz cansaço, mas não me atrapalha. Mas um exemplo: se eu tiver que ir para o serviço de bicicleta todo dia, ou seja, eu estou sendo obrigado a fazer porque eu não tenho outro meio de ir para o meu serviço, aquilo vai chegar um certo tempo, eu estou forçado a fazer isso, vai me incomodar, começa a me atrapalhar, começa a doer em mim. E a palavra de Deus, ela nos fala: vá com ele 2 milhas. Eu vejo que nós temos que fazer mais do que somos pedidos. Nós temos que fazer mais do que aquilo que alguém nos pede para fazer. Um exemplo, não somente na palavra de Deus, não somente na igreja, não somente com os irmãos, mas no seu trabalho. Se você é pedido para fazer algo, você não faz somente aquilo, faça mais do que esperado. No seu casamento, se a sua esposa pedir você para lavar a louça, lava a cozinha. Mas se o seu esposo pedir você para jogar a bola um dia, deixa ele jogar 3. Glória a Deus. E então, irmãos, eu vejo que isso é uma forma muito linda de servir ao próximo. Que isso transmite a glória de Deus na nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos o entendimento do propósito de Deus de servir na nossa vida. O servir, amor, irmãos, quando às vezes a gente liga para alguém que está precisando de uma ajuda, está precisando de um servir, a gente liga para alguém sabendo que ela pode nos servir, isso é muito bom. Você liga sabendo que ele pode te ajudar, mesmo independente do que ele esteja fazendo ou o que for. Eu vejo isso como um exemplo aqui na minha família, meu pai e o tio Hélito. Os dois, eles servem muito bonito um ao outro. Tem dia que o tio Hélito está pintando a loja com meu pai, mas o tio Hélito, ele vai para pintar a loja, não somente para pintar a loja. Às vezes chega lá, ele está quebrando uma calçada, meu pai pediu ele só para ajudar a pintar, ou às vezes meu pai nem pediu para ajudar, e vice-versa. Às vezes meu pai está ajudando ele a
pintar a casa dele, e isso eu acho muito lindo. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos diz assim, ó, ela nos diz assim: se vocês amarem o que os amam, que recompensa receberemos? Pois até os publicanos fazem isso. Eu achei muito interessante isso, irmãos, porque o servir a quem você ama é muito fácil. O servir a quem você está próximo é muito fácil. Nós temos que servir a quem nós estamos obrigados, a quem nós não estamos íntimos, a quem nós estamos afastados, a quem nós não conhecemos. Às vezes aquele que está necessitado na rua. Já paramos para pensar isso? Às vezes nós somos muito egocêntricos, nós pensamos somente em nós, e nós achamos muito fácil servir quem está próximo de nós. Mas o que Deus pede para nós é que nós servimos a todos, não somente o que está próximo de nós. E eu começo a entender aí, irmão, que o servir a segunda milha, o nosso milagre, ele está na segunda milha. Ele está nos 2.000 passos que vamos dar à frente. Por quê? Eu vou citar aqui 2 exemplos sobre o nosso milagre que está escondido atrás desse 2.000 passos. O fazer mais com a vontade de fazer e com o coração aberto, em troca de algo. Porque eu garanto a vocês, irmãos, que se fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer de coração, Deus nos recompensará. E a glória será grande depois. Vou citar 2 exemplos para vocês. Um deles, todo mundo sabe a história de Jacó. Jacó, ele foi embora de casa fugido, todo mundo sabe. E ele chegou em uma casa onde tinha Lia, Raquel e os seus pais. E ele amava muito Lia. Perdão, irmãos, ele amava muito Raquel. E o sonho dele era se casar com Raquel. E Jacó fez um combinado com o sogro dele de trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. Mas na noite, em núpcias, o sogro dele deu a Lia, pois era para se casar a mais velha. Então eu entendo, irmãos, que Jacó simplesmente podia desistir da sua bênção. Mas por que ele não desistiu? Porque ele entendia o propósito de Deus de servir. O que Jacó fez? Ele trabalhou mais 7 anos para poder casar-se com Raquel, que era quem ele era apaixonado, era quem ele queria, era o propósito dele. Ele serviu ao sogro dele, então, 14 anos. Ou seja, a bênção dele veio na segunda milha, veio no fazer a mais, veio nos 2.000 passos. Isso, irmãos, é muito gratificante. Mas a bênção da segunda milha, ela não acabou aqui por Jacó. Jacó se casou com Raquel e teve José. Teve vários outros filhos, mas teve José. E José, depois de muitos anos, ele tirou o mundo da fome. Ele tinha o poder de tirar o Egito da fome, onde o Egito estava passando por um período de fome. Outro exemplo, irmãos, que eu me deparei na Bíblia, é que com a história de Saul. Saul, ele estava com espíritos malignos que o Senhor mandou a ele. Eu tinha esquecido essa parte. E aí ele mandou uma carta, um aviso a Jessé, pai de Davi, para que mandasse Davi para tocar a harpa e ele se acalmasse. Então Jessé, entendendo o propósito de servir como cristão, ele mandou não somente Davi. Jessé poderia simplesmente ter pego Davi, colocado na jumenta e mandado. Mas ele, entendendo o propósito de fazer o mais, de servir a Deus, servir ao próximo, ele pegou Davi, pegou um cabrito, pegou pães e vinhos, e enviou para Saul. Mas o que isso tem a ver, Lucas? Ele estava enviando Davi para um lugar onde Davi não sairia mais dali, se tornaria um grande rei de uma nação. Isso eu vejo que é a graça de Deus e sendo derramada sobre a vida de Davi através de algo que Jessé cumpriu. Mas, irmãos, às vezes o servir ele se torna muito perigoso. O servir ele
tomar muito cuidado. Eu vou ler para os irmãos aqui, quem quiser me acompanhar, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas 17:10. Glória a Deus. Jesus, Senhor seja louvado. Amém. Lucas 17:10. Lá em Lucas 17:10, irmãos, diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devemos fazer. Eu estava lendo aqui o capítulo 17 e eu achei muito interessante porque nele fala sobre 3 coisas que têm muito em comum com o servir. No capítulo 17 ele nos fala a respeito do pecado, que é o que se torna servir muito perigoso, pois nós podemos nos enaltecer no que fazemos. Ela nos fala sobre a fé, que é a que nos dá força para poder servir. E também nos fala sobre o servir, sobre o dever de servir ao próximo. Eu achei muito interessante, irmãos, porque, como falei, o servir a quem você ama é muito fácil, mas servir a quem você ama não é. Nós precisamos da presença de Deus e o servir a alguém, ele faz com que nós geramos uma conexão com alguém, porque nós não fazemos nada sem um propósito. Gente, essa igreja ela não foi construída somente para fazer sombra, ela tem um propósito. O propósito dela é servir a Deus. E então, irmãos, para que isso seja aumentado entre nós, essa comunhão, não somente com o próximo, mas também com Deus, nós precisamos procurar qual forma? Orando, voando, tendo um momento em comunhão com Deus, mas não somente aqui na igreja, não somente nos cultos, mas nas suas casas. Eu creio que Deus fala com você na sua casa, e a palavra de Deus ela nos diz assim, porque o servir é muito perigoso. Tudo aquilo que a sua mão direita fizer, não deixe que a sua mão esquerda fique sabendo. Por quê? Porque tudo aquilo que o Pai sabe em oculto, Ele te recompensará. Então, irmãos, tome cuidado, porque às vezes você pensa, não somente nós, às vezes todos nós, às vezes o ego sobe, às vezes fazemos algo pensando, eu fiz aquilo e deu certo por mim. Não. Tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A palavra inútil, irmãos, que nós lemos aí, somos servos inúteis, não é que ela nos quer, é uma palavra muito complicada, ela é muito dolorosa, porque quando eu estava lendo esse versículo, na primeira vez que eu li, diz assim no final: fizemos somente o que deveríamos fazer. Eu me lembro quando eu era mais novo, no ensino médio, não era tão bom na escola, era um pouquinho custoso, e eu custava tirar uma nota boa, fazia de tudo para tirar uma nota boa, mas eu estava em um colégio onde era muito puxado. E aí eu me lembro que eu chegava na minha mãe todo feliz, as notas estavam tudo preta lá, só tinha uma boa. Eu chegava: mãe, vai aqui, mãe, eu tirei uma notona. Ela dava para mim e falava: parabéns, você fez mais do que a sua obrigação. Aquilo, irmãos, nossa, depois eu ficava contrariado, mas depois eu entendi. Eu falava: cara, eu estou somente para estudar e eu não faço o melhor. Eu entendo que nós, após que Deus nos colocou aqui na terra, para que possamos servir de uma forma melhor. Sirva, irmão, sirva de todo o seu coração, que Deus te recompensará. Eu tenho certeza disso. Deus vai te recompensar, irmãos. A palavra de Deus, ela não falha. Da mesma forma que aconteceu com Jacó, ela pode demorar vários anos. Ela pode demorar 14, 20, 30, até o último dia de sua vida. Mas Deus vai cumprir. Se Deus te prometeu algo, se Ele disse algo a você, você pode ficar tranquilo. Não se preocupe, Deus vai cumprir. Irmãos, e eu fiquei pensando sobre essa questão. Cara, então tudo isso que Jacó
tudo isso que Jessé fez, ele é um servo inútil? Ele tem que bater no peito e dizer, eu sou um servo inútil? Sim, irmãos, porque senão a glória de Deus não será exaltada pelos que eles fizerem. O servir, ele é muito complicado também, porque quando eu comecei a fazer o meu sermão, eu orei, pedi a Deus para que Ele desse a direção de estar trazendo a palavra de Deus. E quando nós servimos a Deus de coração, irmãos, a batalha espiritual que nós temos é muito grande. E o inimigo tentou de toda forma. Passou várias vezes na minha mente em desistir de trazer a palavra de Deus. Mas eu sei que um propósito de Deus é para ser glorificado na minha vida e na vida dos irmãos que estão na igreja. Eu quero finalizar o meu sermão lendo uma passagem da Bíblia, lendo em 1 Pedro, capítulo 4, 10, 11, onde falou muito comigo, e foi onde eu entendi o propósito de servir a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, 11, diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Irmãos, cada um de nós temos um dom, como a Jéssica disse na pregação passada. Às vezes você não é bom para cantar, às vezes você não é bom para pregar, às vezes você não é bom para tocar, mas Deus tem um dom para você. Você pode buscar isso a Deus, Deus vai te mostrar, porque ninguém está aqui por acaso. Todos nós temos um propósito, e se nós cumprirmos esse propósito, nós estaremos cumprindo um princípio deixado por Deus. Nós estaremos adorando, alegrando a Deus. E a palavra de Deus continua assim: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva-se segundo a força de Deus concede, para quem em tudo que seja glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Eu entendo, irmãos, nesse versículo que tudo aquilo que nós fazemos é para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Tudo tem um propósito. Eu agradeço a oportunidade e eu finalizo meu sermão. Amém. Glória a Deus. Água aí, moço. Toma sua água de pregador aí, ó. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus falou ao seu coração nessa noite? Amém? Amém. Glória a Deus. E como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. Eu acho interessante, né, nós lembrarmos que Deus tem várias formas de agir. Deus fala conosco de várias maneiras e através de várias pessoas, em várias formas. Nós ouvimos nesse mês de agosto 4 mensagens sobre o mesmo tema, 4 mensagens distintas, né? E em cada mensagem Deus operou a sua maneira, em cada mensagem Deus falou conosco a sua maneira, Deus tratou conosco a sua maneira. E o desejo dos nossos corações é que de fato nós possamos entender cada dia mais o que é servir. Eu gosto muito de um livro do John Stott, que chama Batismo e Plenitude do Espírito Santo, né, que ele fala sobre como ser cheio do Espírito Santo. E aí ele faz uma distinção sobre o fruto do Espírito. E aí ele divide o fruto do Espírito em 3
tríades. Como assim? A primeira tríade, paz, amor e alegria, ela retrata o nosso relacionamento com Deus. A terceira tríade, os últimos três, mansidão, domínio próprio, e não estou lembrando o outro agora aqui, fidelidade, tem a ver com o nosso relacionamento conosco, eu e eu mesmo. Mas a segunda tríade, que vem de paciência, benignidade e bondade, é sobre a nossa relação com o nosso próximo. E aí um texto que fala bastante sobre isso é Romanos capítulo 15. Abre comigo aí, Romanos 15, a gente está com tempo ainda, vamos lá. Romanos 15. A partir do versículo 1. Diz assim: nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. E que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com a mesma convicção e uma só voz glorifiqueis a Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Então esse texto aqui, ele nos dá a ideia justamente de servir uns aos outros. Por quê? Porque para servir o próximo eu preciso ter paciência. Por quê? Porque nós somos diferentes. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro, eu gosto assim, eu gosto daquilo, outro vai daqui, outro vai dali. Todos nós somos diferentes. Então nós temos que ter paciência para entender a diferença do próximo. E aí Paulo está dizendo o seguinte, que os fortes suportam os fracos. Então forte não é o que revida, mas o que aguenta. O forte não é aquele que diz, seja feita a minha vontade, mas eu tolero a sua vontade. E tolero com amor, com alegria. Por quê? Porque é um prazer poder servir. Porque se nós formos lembrar de paternidade, quem é mais forte, o pai ou o filho? O pai. E quantas vezes o pai faz a vontade do filho? Porque nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. E o Evangelho é tão especial que ele fala que a gente não tem que simplesmente ter paciência, mas a gente tem que ir além. A gente tem que pensar o bem. Por quê? Benignidade e bondade, qual que é a diferença? A benignidade é aquilo que me faz desejar o bem para o próximo. Tem uma cantora secular, e uma das músicas dela diz assim, desejo vida longa às minhas inimigas. Ela fala num tom sarcástico. Ela fala num sentido de vingança. Mas a palavra de Deus diz que vai ser uma mesa vai ser colocada diante dos nossos inimigos. Nós temos que desejar o bem para eles. Então aquele que nos persegue, que a gente deseja que ele encontre Jesus e tenha amor na vida dele. Aquele que nos fez mal, que a gente faça o bem para ele, a ponto que ele reveja as suas atitudes. E o que vem a ser a bondade? A bondade é colocar em prática aquilo que eu penso. Agir com bondade. O que também não é nada fácil. Principalmente em relação àqueles que não são bondosos conosco. Nós temos que desejar o bem, inclusive para aqueles que vão votar diferente da gente. A gente tem que desejar o bem, inclusive para aqueles que não são da igreja. Para aqueles que não estão na igreja. Isso é servir. Então, de fato, servir, o propósito de servir, está em entender que maior é o que serve
está a entender que diante do Senhor, entre eu e o próximo é a prioridade. Deus é glorificado, como bem o Lucas destacou, é na segunda milha. É na segunda milha que os milagres acontecem. É na segunda milha que a gente vê a provisão de Deus na nossa vida. Então, que nós possamos aplicar tudo aquilo que nós ouvimos ao longo dessas 4 semanas, entendendo que Deus nos chamou para servir, e que a gente serve a Ele é servir no próximo. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco ao longo dessas 4 semanas, e hoje não foi diferente. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que é na segunda milha que o Senhor é glorificado. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que é fazendo que nós recebemos. E não que isso seja uma forma de barganhar com o Senhor, mas isso que seja uma forma de demonstrar a nossa identidade. Sim, Senhor, nós dependemos da capacitação do Senhor. Então, por isso, eu te peço mais uma vez, Senhor, desenvolva o fruto do Teu Espírito em mim, nos meus irmãos. Que nós tenhamos, sim, paciência, benignidade, bondade. E que esses aspectos, sim, Senhor, possam evidenciar a Tua presença nas nossas vidas. Ó, Senhor, e nos auxiliar, nos servir uns aos outros. Nos auxiliar em cada passo, em cada dia, Senhor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Se assente um momento. Amém. Graças a Deus. Irmãos, dando sequência ao nosso culto, nós agora teremos mais uma oportunidade de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor. E é como? É através da minha e da sua oferta. Então eu queria que você separasse a sua oferta aí, né? E que mesmo sentado, né, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua oferta agora. Amém? Eu queria chamar aqui o Ederson para fazer essa oração, aproveitar que ele está aqui hoje. Amém? Feche os seus olhos aí, separa a sua oferta. Nós vamos orar pela sua oferta, pela sua vida agora, pela sua vida financeira. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pai querido, Deus soberano, altíssimo, meu Pai, neste momento os teus servos agora colocam a tua oferta, a oferta que eles trouxeram, e nós apresentamos ela na tua presença aqui nesta noite, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra fala que o Senhor é um Deus que abre as comportas do céu, que o Senhor é um Deus que dá a providência àquele que precisa. Meu Deus, nesta noite nós te pedimos para que o Senhor ore por cada pessoa que aqui está ofertando na tua casa, trazendo os teus dízimos, as tuas ofertas. Meu Pai, que não deixe faltar o mantimento na prateleira deles, que não deixe faltar, meu Pai, a comida, que não deixe faltar nada na vida de cada um deles. Prosperem, abra as portas, meu Pai, e eu sei que o Senhor é um Deus galardoador. E em nome de Jesus, abençoa os teus servos e as ofertas nesta noite. No nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje é a noite do clamor. Amém. E nesse momento eu queria aproveitar que nós ainda temos um tempinho e queria convidar você para orar, né? Se você puder dobrar os seus joelhos, se você puder ficar de pé, do jeito que você ficar à vontade. Eu queria chamar o pastor Wilton para dirigir essa oração nesse momento aqui. Nós estamos numa semana final de preparação, né, para um grande projeto. E essa semana que nós vimos que de fato houve retaliações, de fato houve um levante do inimigo, mas nós vimos também o poder de Deus agindo nas nossas vidas, né? Na segunda-feira, os meus dois filhos, a Rebeca e o Asaf, estavam enfermos, mas Deus cuidou deles, né? Deus agiu na vida deles. Na terça-feira eu recebi uma mensagem do Lucas: o pastor, o Antônio Lucas também não está bem, tal. A gente orou e na quarta ele já estava melhor. A irmã Gidete chegou aqui terça-feira com a coluna travada. No final do culto nós oramos, ungimos. No outro dia ela já mandou mensagem: pastor, vim para a oração sem dor nenhuma. Deus fez a obra, Deus cuidou de nós. E quantos outros irmãos estão passando também por batalhas, estão sentindo na pele aquilo, né, o levante do inimigo, enfim. Mas nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos sim que há vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, amém? Tiveram irmãos que não puderam estar aqui hoje. Por quê? Porque não estão se sentindo bem. Mas nós cremos sim no poder do Senhor, naquilo que Ele vai fazer. Amém? Então eu queria convidar você, nós já estamos orando todo dia, mas eu queria nesse momento convidar você para nós levantarmos um clamor, para nós orarmos juntos pelas famílias dessa igreja, pelas famílias que serão alcançadas através do Casa de Paz, que nós possamos orar com autoridade, para que Deus faça uma grande obra, amém? Glória a Deus. Irmãos, não está sendo brincadeira mesmo, não. Eu também estou, só Jesus sabe. Amém? Vamos orar então? Eu convido você a orar, a levantar esse clamor. Senhor meu Deus, Pai, é pela Tua graça e a Tua misericórdia que nós oramos nessa noite. E eu sei, meu Deus amado, que o projeto, meu Deus amado, é visar almas, é ver famílias, meu Pai, rendendo aos pés do Senhor. E nós, meu Deus amado, entramos, meu Pai amado, nessa batalha. Nós entramos, meu Pai amado, porque o Senhor, meu Pai amado, é o nosso guarda de Israel. O Senhor, meu Deus amado, é o que vai nos proteger, nos guardar, que vai nos livrar, meu Pai amado, de toda seta, de todo dardo inflamado, de tudo aquilo, meu Pai amado, que tenta, meu Pai, nos afrontar, meu Deus amado. Pai, a igreja neste momento, a igreja está levantando este clamor, a igreja está buscando ao Senhor, meu Pai, para alcançarmos vidas, alcançarmos, meu Pai, pessoas que estão desviadas, pessoas que estão aí afastadas, pessoas que não conhecem a Tua palavra, mas é por isso, meu Deus amado, que o Senhor levantou, meu Pai amado, o nosso pastor, para que nós possamos, meu Pai, ir, meu Pai amado, e fazer a Tua palavra, ir e pregar o Teu evangelho, ir, meu Pai amado, e abençoar lares, abençoar vidas, meu Pai amado. Pai, mas nessa noite, Satanás perdeu mais uma vez, Satanás caiu por terra mais uma vez, porque, Pai, tem uma igreja que põe o joelho no chão, tem uma igreja, meu Pai amado, que vai clamar, que vai clamar, que vai clamar, até, meu Pai amado, as muralhas cair, até as muralhas ser destruídas, muralha do impedimento, muralha, meu Pai amado, sim, da doença, muralha, meu Pai amado, sim, meu Pai, da tristeza, muralha, meu Pai amado, sim, de dores, mas, Pai, a Tua igreja clama, a Tua igreja busca, a Tua igreja nessa hora, meu Pai amado, sim, meu Pai, está clamando ao Senhor. Pai, visita agora, visita os lares, meu Pai amado, dos irmãos que não puderam estar aqui, que estão enfermos, lares, meu Pai amado, que estão aí, meu Pai, sendo atracados, meu Pai amado, sim, meu Deus, e sim presos, meu Pai amado, por uma maldição maligna, e
E eu sei que nessa noite o Senhor, meu Pai amado, vai quebrar toda essa muralha, vai nos garantir a vitória, vai nos dar, meu Pai amado, sim, cobertura espiritual, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida dos filhos dele, sobre a vida de cada irmão, de cada um, meu Pai amado, que está disposto aí, meu Pai amado, sim, visitar. Pai, eu peço ao Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, a igreja clama, a igreja neste momento, Pai, numa só voz, numa só adoração, num só mover, meu Pai amado, sim, meu Pai, pede ao Senhor, Pai, caia por terra toda a maldição de Satanás, caia por terra toda seta maligna, caia por terra toda obra de tranca-rua, toda obra de pomba-gira, toda obra, meu Pai amado, sim, maligna. Pai, visita agora, visita os corações que estão fechados, visita agora, meu Pai amado, sim, meu Pai, crianças que estão enfermas, visita nessa hora, meu Pai, Pai, varão, varoa que estão enfermas, mas nós sabemos que mais é o Senhor, mais é o médico dos médicos, mais é o advogado dos advogados que vai defender a nossa causa, e nós, meu Pai, seremos vitoriosos, seremos, meu Pai amado, sim, meu Pai, exaltados pelo poder do nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Te amo, ó Senhor, Como o rei Davi, como o rei Davi. quero te louvar, Quero te louvar. minha alma canta a ti. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, Majestade santa, meu prazer. meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Se assente só mais um momento. Já estamos concluindo. Diante da nossa programação da semana. Sábado nós temos uma programação especial, amém? O que tem sábado? Encontro de casais. Bom, você que não deu seu nome, né? Hoje é uma oportunidade que você tem, né? Basta ir para a Ana Carla, para a Tainara. Exato. Viu? Está autorizado a trazer visitantes. Só precisa saber quantos vem, né? Geralmente a gente organiza, talvez tenha um vinho, alguma coisa assim, né? Então no dia tem que estar sem. Bom, então vai trazer o visitante, põe o nome dele naquela lista que está lá no grupo da igreja, tá bom? Não sei se o cara está feio ali aí. Dessa vez eu não sei se vai ter trânsito no cabelo, não vai ser eu que vou fazer as dinâmicas. Né? Mas eu tenho certeza que vai ser uma programação especial. Então, chama aquele amigo seu, né, que faz tempo que vem na igreja, chama aquele casal de amigos. É bem segredo de todos os vai. Bem, o que você precisa fazer? Primeiro você traz o cônjuge, né? Importante. Depois você traz prato salgado, né? A gente tem um momento de comunhão ali, partir de pão também, todo vinho, o que você puser, vai partir desse evento. Amém? Domingo, 9 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical, né? Sala das crianças, discipulado, né? Sala dos adolescentes, dos adultos, enfim, domingo nós temos aí uma programação ampla na nossa escola dominical. E no domingo à noite nós temos celebração em família, amém?
Ok? Então nós aguardamos todos os irmãos aqui, né, e os visitantes que você quiser trazer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Quero chamar o diácono Paulo para fazer a oração aqui, ministrar a bênção apostólica. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Nessas 4 quinta-feiras, a única certeza é que nós aprendemos a servir, o propósito de servir, amém? Senhor Jesus, obrigado por essas 4 quinta-feiras que nós tivemos em Sua presença, Jesus. Deus, que nós venhamos entender o propósito de servir. Deus, que nós podemos em servir a Deus, servir o nosso próximo, servir meu Pai e os nossos cônjuges. Jesus, que nós podemos servir de todo o coração. Que o Senhor possa vir levar nós embora, meu Pai, para nossas casas. E que os restantes, meu Pai, dos outros dias, sábado e domingo, nós venhamos estar aqui juntos para poder, meu Pai, receber a Tua preciosa palavra, para nós estarmos juntos, meu Pai, em comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas vossas mãos. Que o grande amor de Deus, que as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo possa vencer com toda a igreja de Dom Pedro II, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus.